Não incomoda, tá? Não incomoda. Só para começar, o quórum hoje está um pouco reduzido e eu acabei de receber a informação do motivo, tá? Primeiro que a gente está com um evento aqui na cidade de empresários, né? E segundo, houve o falecimento de um vereador aqui, tem muita gente que está se deslocando, parentesco, né? Deixa eu ver aqui. De sentimentos. É o professor Colli. Olha, eu tô tão por fora das coisas que eu tô sabendo, tá? Então, eu vou iniciar já. O pessoal vai entrando ao longo do tempo, esse link é aberto, mas, pessoal, tem, estamos em 4 hoje aqui, 5 lá no meio que está acompanhando. Tivemos um problema de internet na secretaria e não conseguimos estabilidade suficiente para as apresentações, tá? Hoje está presente o Carlos, do Instituto Gestão Brasil, e a Ângela, que faz parte do nosso amado Conisud, tá? Então, creio que não há óbices à aprovação da ata anterior. A gente já foi manifestado. Eu vou passar para a próxima etapa, que é deixar aberto ao Carlos, anteriormente a Ângela, ou o inverso, vocês dois decidam, tá? A explicação dessa novidade, desse benefício que a cidade terá a partir de hoje, né? Porque foi assinado o decreto ontem, né? Pelo nosso prefeito Neguinho, sobre os grandes geradores. E aí, Ângela, desculpa, Carlos, depois eu gostaria até que o senhor também explicasse a questão dos equilíbrios orçamentários que isso nos traz, tá? Fica à vontade, qual dos dois inicia? Por favor, Carlos, a palavra é sua. Tá fechado, Carlos. Seu microfone tá fechado, Carlos. Pronto. Boa tarde a todos. É um prazer estar aqui. Agradeço a você, secretário Ivan, ao prefeito Neguinho, que ontem prontamente nos atendeu. Também agradeço ao Felipe Amédio, o presidente do Conisud, todo o corpo técnico do Conisud, juntamente com a Ângela. Eu não vou citar todos os nomes, porque vou cometer a gafe de esquecer algum nome, mas em nome da Ângela, eu cumprimento a todos do Conisud, que desde o início acreditou no projeto, na importância desse projeto para os municípios do consórcio, que fazem parte do consórcio. Bom, eu não vou conseguir, Ivan, compartilhar a apresentação, a internet aqui não está indo no hotel, mas eu vou aqui fazer a apresentação apenas falada do que isso vai impactar para o município de Embu-Guaçu. Iniciando, nós somos o Instituto Gestão Brasil. Em novembro agora completamos 11 anos de existência e desde o início, quando nós iniciamos, o DNA do Instituto está nas pautas ambientais, principalmente voltadas para a gestão de resíduos. E os municípios brasileiros têm grande dificuldade. A limpeza pública, a coleta domiciliar é um serviço deficitário praticamente em todos os municípios. Com a sanção do marco, a publicação do novo marco regulatório de saneamento, a 14026 de 2020, ela trouxe um artigo que afeta diretamente os gestores, os prefeitos, onde no seu artigo 35, ele fala que o município ele tem que ter o instrumento de cobrança, o município tem que cobrar pela coleta. A maior parte dos municípios tem o instrumento de cobrança, porém, ele acaba sendo, muitas vezes, não consegue cumprir o contrato com as empresas que fazem a coleta, por meio que os municípios têm seus códigos tributários muito antigos, não estão atualizados, e quando esses municípios criaram as suas taxas,
elas não separaram os grandes geradores. E o que acaba refletindo isso? Fazendo com que o contribuinte convencional acabe pagando uma taxa que não é de responsabilidade dele, e sim dos grandes geradores. E o artigo 35, no parágrafo 3º, ele diz que o gestor, em caso do serviço ser por delegação, ou seja, quando o município licita uma empresa para fazer a coleta, o município, no artigo 35, ele fala que o gestor deverá obrigatoriamente comprovar a sustentabilidade econômica financeira na prestação de contas enviados ao Tribunal de Contas. E então, se o município ele acaba tendo, se ele tem um instrumento de cobrança, na maior parte, se ela é feita no carnê de IPTU, a inadimplência supera os 30%. Então, o município ele tem um instrumento de cobrança, porém, esse instrumento de cobrança, da maneira que é feito, o município não consegue ter a sustentabilidade econômica financeira. E o decreto 10.936 de 2022, que passou a regulamentar a política nacional, ela trouxe uma série de exigências aos municípios. E nós, com o nosso projeto do SIG, o Sistema Integrado de Identificação dos Grandes Geradores, nós damos os norte e os meios e mecanismos para que os municípios possam, primeiramente, ter a sua sustentabilidade econômica financeira, separar os grandes geradores da coleta domiciliar. Uma vez separando esses grandes geradores, o município vai conseguir proporcionar tarifa social para aquelas pessoas mais humildes. O município vai poder fazer, talvez, até isenções e, principalmente, cumprir os dois principais pilares da Política Nacional de Resíduos Sólidos, que é a responsabilidade compartilhada e também o maior poluidor, o maior pagador. Então, esse projeto, ele vai fazer com que o município de Embu Guaçu separe os seus quase 6.000 grandes geradores da coleta domiciliar. Uma vez separados esses grandes geradores, quais os primeiros benefícios para o município e para a população? Primeiramente, que o município terá uma economia em torno de 25% a 30% com a destinação final. O município ele vai ter o seu inventário municipal de resíduos sólidos. Em Bugaçu, saberá quem são os grandes geradores, o que é gerado por esses geradores, separado por classe 1, classe 2, grupo, subgrupos de resíduos, fazendo com que o município tenha o seu inventário municipal de resíduos, cumprindo o artigo 84 do decreto 10.936, que preconiza, ele versa que é pré-requisito para que os municípios tenham acesso a recursos da União ou controlados pela União para quaisquer obras, serviços, equipamentos na área de resíduos, o município deve comprovar a sua rastreabilidade e a sua gestão de resíduos ao CNIR. E a maior parte dos municípios não conseguem fazer essa adequação. Os municípios, quando fazem de uma maneira totalmente subestimada, não condizente com a realidade. Eu vou dar um exemplo para vocês, que teve um município que foi no Ministério do Meio Ambiente, o ano passado estava liberado algumas ações, e esse município foi contemplado com o mesmo projeto, Ângela, que vocês foram da usina de tratamentos de resíduos sólidos, o RCC. E no projeto dessa usina era para ela fazer até 50 toneladas dia de resíduos. E uma vez foi aprovado, porém, quando foram verificar o CNIR do município, não tinha lá 3 toneladas dia. Ou seja, não que não existisse o resíduo físico, existia, era viável, porém não tinha a informação junto ao CNIR. Não foram contemplados. Então, o projeto, ele visa fazer com que o município, finalizando e passando a palavra para a Ângela, esse projeto vai fazer com que o município tenha uma redução no custo na destinação final, o município vai conseguir ter a sustentabilidade econômica financeira, o município vai poder implementar a coleta seletiva, o município poderá também auxiliar a regulamentação dos catadores por meio de associação ou cooperativas, e o melhor de tudo,
o município, em um ano, terá o seu inventário municipal de resíduos. E eu tenho certeza que Embu Guaçu sai na frente aqui na região, é, e vai ser uma referência também para os demais municípios participantes do consórcio. Então, quem sai ganhando é a população, quem sai ganhando é o meio ambiente. Uma vez identificados os grandes geradores, nós vamos identificar os resíduos que são gerados, e uma vez identificados os resíduos que são gerados, recicláveis que acabavam indo contaminados com orgânicos para o aterro, não irão mais. Então, isso vai gerar renda, vai gerar dinheiro para os catadores, uma economia circular forte e, em cima do que o secretário pediu, o município não vai ter esse déficit que ele tem hoje. O município lança no carnê do IPTU e a inadimplência supera os 50%. Então, eu quero agradecer a todos. Ângela, eu passo a palavra para você e estou aqui para tirar qualquer dúvida de vocês. Muito obrigado. Está fechado, Ângela. Fechado, Ângela. Eu quero dar boa tarde a todas e todos que estão presentes nessa reunião tão importante, preciosa, e um documento da maior importância, né? Em primeiro lugar, estou aqui com Ângela Maluf, representando o Conisud, que é presidido pelo nosso presidente Felipe Sami, prefeito de São Lourenço da Serra, e o nosso secretário executivo, doutor Julien. Né? É com muita honra que estou aqui. Essa questão ambiental me toca profundamente, é uma pauta muito que me interessa. E quando eu vejo Embu Guaçu protagonizando essa importante política pública de consciência responsável por preservar vidas, por preservar rios, nascentes, por pensar nessa economia circular, por falar em todo esse compromisso, né? Em todo esse estudo, quando você fala em inventário, né? Antigamente você falava em inventário quando você tinha aquela família grande, poderosa financeiramente, de valores metais, né? De valores financeiros, papel, você falava, meu inventário está pronto. Não, hoje a gente fala em inventário dos rios, das nossas montanhas, das nossas matas, né? E isso é tão importante quando Embu Guaçu chega, protagoniza essa ação. Na região sudoeste, é a primeira cidade, as outras podem vir no ano que vem, mas agora é só Embu Guaçu. Então, tome posse dessa conquista, é uma grandeza para nós também estarmos com vocês, podem contar com o Conisud incondicionalmente, e é um prazer enorme, Carlos, quando você trouxe o seu projeto, trouxe a sua proposta, nós o escutamos, e teve assembleia de prefeitos, e teve toda uma avaliação, quem podia, quem estava apto, quem não estava. Parabéns, prefeito Neguinho, né? Parabéns, secretário Ivan. E porque sem vocês também nada teria acontecido, né? Prefeito Neguinho, parabéns por chegar protagonizando uma ação ambiental que hoje não tem preço no mundo que pague. E é um ano da COP30 também. Não podemos esquecer de levantar Embu Guaçu também com essa bandeira. E também quero agradecer a toda a Câmara de Vereadores de Embu Guaçu, que também, sem esse decreto assinado, nada teria acontecido, não é? Então, são tantos atores que circulam essa ciranda para fortalecer esse projeto, para embasar mesmo de legitimidade. Eu estou muito honrada, estou muito feliz, e que outras cidades mais venham copiar Embu Guaçu, viu? Muito obrigada, parabéns, parabéns, e a nossa missão é essa, é servir todas as cidades que compõem o nosso Conisud. Muito obrigada. Pessoal, eu já vou tomar aqui, que um vereador está me ligando, tá? Desce uma certa frequência. Vamos lá. Primeiro eu vou compartilhar um vídeo aqui que o Carlos me enviou e retomar Bom, aí. Vou retomar um vídeo aqui que o Carlos me enviou. Modéstia à parte, às vezes é mais fácil demonstrar do que simplesmente ficar explicando o quão difícil foi chegar até aqui, né, Carlos? Mas aí eu vou mostrar que isso aqui, se não me engano, foi Cuiabá, né, Carlos? Não, Não, DF. esse daí é Brasília, Governo do Distrito Federal, secretário.
Sim, vamos mostrar aqui. Vamos ver. Vamos ver se eu consigo por aqui. Estou achando a tela para... A partir da promulgação do decreto, nessa data, todos os grandes geradores serão obrigados a apresentar o plano de gerenciamento. Isso facilita na transparência, na agilidade, inclusive na tramitação de informações. Os 4 órgãos envolvidos que já estão com a plataforma implantada, SLU, a TASA, e nós vamos poder, simultaneamente, ter controle de todos os geradores de resíduos sólidos e de RCC, que é o resíduo da construção civil, para termos a quantidade e a destinação que nós ter mais controle para fazer isso. Todo grande gerador, ele vai ter um plano para a gente identificar o tipo de resíduo, o destino final dele, mas mais precisamente a quantidade do resíduo aqui no DF. Né? E isso vai favorecer para que a gente faça o primeiro plano distrital de gerenciamento de resíduos sólidos. Cada secretaria nossa e cada órgão também daqui do Distrito Federal tem uma missão agora nessa plataforma, é de se inscrever, ter um planejamento que vai ficar disponível, inclusive, para a própria imprensa, para acompanhar tudo isso, dando transparência, mas também criando uma rotina que realmente está inserindo dados, está cumprindo uma coletiva com todo o governo do Distrito Federal. Vamos lá. Então, agora aí, para fazer uma explicação, gente, eu tô com a minha câmera fechada, que eu tô na minha residência, e se eu abrir a câmera, a luz de fora não vai permitir que vocês enxerguem nem meu rosto, então é melhor ficar fechado, tá? Justificando, novamente, estou em casa porque tivemos instabilidades, creio eu que seja na rede da E9, porque não foi só na minha secretaria, foi na Secretaria de Agricultura também, e outras secretarias tiveram os mesmos problemas. Então, vamos lá. O Carlos, ele está aqui, ele é um parceiraço, assim, eu acho que é a quarta reunião que eu tenho com ele, e todas foram sempre muito positivas, né? Ele não entrou muito nos méritos, mas eu vou abrir, Claudete, para você que é tão preocupada com a gente aqui. A Claudete, Carlos e Ângela, ela é presidente não, presidente é o Daniel, né, Claudete? Tá fechado. Tá fechado o microfone, Claudete. Oi, eu faço parte da Associação dos Engenheiros e Arquitetos das 5 cidades, né, Itapecerica, Ipuguaçu e as outras. Ela é um bom exemplo, Carlos, porque você tinha perguntado se a gente tinha condomínios aqui, né? Tá fechado, Carlos. Vamos fazer um bate-papo agora legal. Claudete e Carlos. Olha só, a Claudete, ela basicamente participou de várias formações de associações de moradores, de condomínios aqui em Bugaçu. Nós temos um condomínio que não é bem um condomínio, mas ela sabe muito bem, assim, essa questão da geração de resíduos, por exemplo, no Fazenda da Ilha, né, Claudete? Sim. É bem complicado, né, essa questão. E aí entra Aí entra aquela situação, Carlos, que eu gostaria que você explanasse um pouco, a vantagem que a gente vai receber quando a gente coloca o grande gerador, e o condomínio é um grande gerador, e que a gente já vai conseguir fazer também uma mesclinha para uma coisa que está faltando na cidade, que é a reciclagem. Fazer esse link, e o link, inclusive, com a questão dos artigos das legislações federais, quanto a equilíbrio de contas e tarifação, que é uma coisa posterior,
mas que em breve virá também. Bom, vamos lá. Claudete, um prazer estar falando com você. Eu acho que você vai ser de muita ajuda nesse projeto. Esse decreto que foi assinado ontem pelo prefeito, o Francisco Neguinho, ele vai começar a dar um norte para que Embu possa, enfim, fazer a regulamentação de todo o ciclo dos grandes geradores no município. Hoje, em Bugaçu, tem em torno de 5.000 grandes geradores, mais de 2.500 só de grande porte. E para vocês terem uma noção, 30% do que o município coleta diariamente não é responsabilidade do município, e sim desses grandes geradores. Então, ontem nós chegamos até checar um fato de grandes geradores pagarem menos do que contribuintes que moram lá, 2 idosos numa casa, para você ter uma noção. Então, a separação dos grandes geradores vai permitir que Carlos, o me permite só contribuinte... uma parte nessa questão. Eu vou falar os nomes corretos, que aí todos que estão aqui vão saber o que é. Tem 2 idosos morando em uma casa, pagando R$ 1.480 no IPTU de taxa de lixo. O supermercado Remberg paga 3.000. Então, essa é a razão e proporção dessa tarifação, como está hoje. Perfeito, obrigado, secretário. Então, Claudete, nós vamos... Primeiro passo é identificar esses grandes geradores. Enquanto nós vamos identificando os grandes geradores, vai chegar o momento que o município pode trocar a sua modalidade de cobrança. Ao invés de ser por meio do carnê do IPTU, onde a inadimplência aqui no município supera os 50%, o artigo 35 do Marco Regulatório de Saneamento, ele já autoriza o município fazer essa cobrança em outros concessionários de serviços públicos. Por exemplo, a tarifa de lixo ela pode ser cobrada na conta de energia de tal forma que é feito com a contribuição de iluminação pública ou a taxa de iluminação pública. Quando é feito dessa maneira, a inadimplência cai em 98%. Então, o município passa a ter uma receita corrente para que ela possa cumprir com o contrato e não tenha essa inadimplência tão alta, onde muitas vezes o município tem que entrar, ajuizar a dívida ativa e executar, e às vezes não consegue receber, né? E sobre os condomínios, Claudete, nós estamos com um projeto em Natal, e Natal hoje é a cidade com o maior número de condomínios do Brasil, tanto verticais quanto horizontais. E o município não tinha nenhuma regulamentação sobre os resíduos de condomínio. Então, na publicação do decreto, foi feito um artigo transferindo a responsabilidade para os grandes geradores de condomínio. Para você ter uma noção, uma simples medida, Claudete, que foi fazer com que esses condomínios orientassem os seus condôminos, os moradores, para que a separação do orgânico do reciclado já fosse feito diretamente no condomínio. Isso reduziu em torno de 40% do custo que o município tinha com essa coleta. Aí cabe ao condomínio comercializar esse resíduo ou simplesmente fazer a doação para a associação ou cooperativa de catadores, ou doar isso, a cooperativa depois vai e busca, mas é um meio de nós separarmos o reciclado já lá na origem, conforme a legislação nos orienta. Então, pequenas medidas que estão no plano de trabalho, que amanhã eu, Ivan e os demais técnicos vamos começar a esboçar, pequenas mudanças, que depois, é claro, que vai ser necessário um trabalho de educação ambiental, conscientização, uma divulgação, mas o interessante é que, num prazo muito curto, a gente possa identificar esses grandes geradores, tirando eles da coleta domiciliar, fazendo com que o maior poluidor ele pague mais, e aquele morador que mora lá na periferia, eu nem lembro, Ivan, o nome daquele bairro que eu perguntei, vocês citaram como exemplo, onde aquele... A gente citou o bairro do Cipozinho, mas foi
mais para a questão de elucidação, né? Sim, mas É, um exemplo, Claudete, um morador mais humilde que mora lá no Cipózinho, quando foi feita a taxa aqui no município de Embu, não estava ainda, talvez, a PNRS aprovada, não estava o marco regulatório de saneamento, e esse grande gerador, ele foi feita essa taxa com ele embutido, o grande gerador no rateio geral. Então, esse morador mais humilde que mora lá no Cipózinho está pagando uma taxa que não é dele, ele está pagando o resíduo do grande gerador. E uma vez separado esse grande gerador, nós teremos uma missão de 1 ano para fazer essa separação, o município vai poder fazer a sua atualização, podendo diminuir consideravelmente o custo para aquele morador mais humilde. Eu vou dar um exemplo para você, não muito distante, Claudete, Diadema. Diadema, a taxa média da taxa de lixo deles era em torno de R$ 22, e ela era cobrada no carnê do IPTU. Ângela, só de mudar da modalidade de cobrança do carnê de IPTU para a cobrança na Sabesp, saiu de um atendimento de 35 mil carnês que eram entregues para uma cobertura de quase 70 mil talões de água. Então, aquela taxa que estava em torno de R$ 24 caiu para R$ 9, fazendo, inclusive, ainda faixa de isenções, tarifa social. Então, é essa expertise que o Instituto tem que está trazendo aqui para o município de Embu Guaçu e também para os demais municípios do consórcio. E identificando os geradores, automaticamente a gente identifica quais resíduos que são gerados por eles. E uma vez feito isso, nós podemos fomentar a economia circular, ajudando o município a formalizar a cooperativa ou associação de catadores, destinando esses resíduos para eles, gerando renda, gerando emprego, a venda desse material e, o melhor de tudo, menos resíduo indo para o aterro. O município vai pagar menos na balança, pessoas serão beneficiadas, terão emprego. Então, o projeto onde as pessoas veem lixo, a gente vê ali vidas que podem viver daquele resíduo, né? Então, isso é um outro fator muito importante, né, no projeto. Então, nós hoje atendemos 312 municípios, municípios do Porto Ângela de Embu, municípios menores que Embu Guaçu, mas atendemos, por exemplo, grandes governos, como o governo do Distrito Federal, que é Brasília, mais as 33 cidades satélites. Fechamos com Cuiabá na semana passada, Várzea Grande, fechamos Natal, uma outra capital, também começamos o trabalho ao lado de Natal, a cidade de Parnamirim. Então, grandes governos estão enviando em nós o auxílio para a identificação desses grandes geradores, porque não é justo o município coletar um resíduo que não é dele, né? Porque no momento o negócio é tão sério, Claudete, Ângela, Diogo, o negócio é tão sério, que quando o município não tem a sustentabilidade financeira do contrato, o prefeito vai ter que tirar recursos da saúde, da educação, de outras áreas, do meio ambiente para pagar o contrato. Se faltar medicamento na farmácia, vão brigar com o prefeito. Se tiver filas para consultas, vão brigar com o prefeito. Agora, vocês querem ver um problema muito sério, fica 3 dias sem coletar o resíduo. O pessoal quer matar a prefeitura inteira. Então, às vezes, o prefeito, que já não tem recurso, FPM caindo, né, é um serviço essencial que não pode parar, e para manter o pagamento, às vezes tira de outras áreas que já estão com recursos limitados por ter que fazer o pagamento. Então, já devolvendo para você, secretário, o nosso grande desafio é, num curto espaço de tempo, trazer essa sustentabilidade econômica e financeira, fazer com que o município supere essa inadimplência de quase 50%, e, muito em breve, a gente fazer a readequação dessa taxa ou tarifa para que a gente promova uma justiça social, com uma equidade social, e fazer os 2 principais pilares da Política Nacional de Resíduos,
que é a responsabilidade compartilhada e o maior poluidor, o maior pagador. Eu acho que esses são os grandes benefícios que o projeto vem trazendo aqui para os municípios do Cone Sul. Secretária, é contigo. Eu tento diminuir aqui a luz para ver se melhora, mas eu acho que não ficou legal também, não. Vamos lá. O Carlos, ele é até modesto em falar algumas questões, mas eu vou abordar números para a gente entender o tamanho do problema que a gente pegou e o tamanho do problema que a gente tem para resolver e fazer aquele trabalho de formiguinha, que é explicar para a população que não é taxa, é questão de direito, é questão de eu ter orçamento para cuidar das coisas que a gente está cuidando. Como o Carlos falou, todo mundo reclama aí se não tiver remédio, né? Hoje, no município de Embu-Guaçu, segundo os dados que eu levantei junto à Secretaria de Finanças, nós temos 35.853 IPTUs em lançamento. Desses 35 mil IPTUs, 17.957 pagam taxa do lixo. E é taxa, tá? Desses 17.957 que pagam taxa do lixo, eles estão pagando a taxa do lixo do mercado, a taxa do lixo de uma indústria, a taxa do lixo de uma madeireira, de tudo quanto é coisa, tá? O Carlos, ele estava conversando comigo, lá no meio ambiente, ele falou assim, quantos grandes geradores você tem que você faz controle? Assim, só tenho como fazer controle quando ele me pede licença de operação. O sistema que está sendo trago para Embu-Guaçu, que está sendo implementado, é para que essa pessoa, e não é ele, o autodeclaratório é uma coisa interessante até a ser explicado, né, Carlos? Que o autodeclaratório não é assim, eu, Ivan, vou lá e falo, eu produzo tanto. Não, tem que ter uma ART de um profissional habilitado, que fez o estudo, e que o nomezinho dele que está ali, se não for aquilo, é o nome do profissional. Ninguém vai colocar o nome para preencher coisa errada. Quer dizer, pode até ser que sim, mas eu, como biólogo, não arrisco meu CRBio. Creio aqui a Glória, como agrônoma, também não arrisco o CRBio dela, né? Com certeza. Não, CREA. O seu CREA, desculpa, Glória, é CREA, né? O que a gente pega de função nisso? Com 17.957 PTUs lançados, sem saber que, por exemplo, eu vou na casa da Claudete, a Claudete, dona Rica, senhora Master, né, senhora Claudete? Aquela casa magnífica, 100 metros quadrados construídos em um terreno. A sua taxa do lixo vai ser, hoje, do jeito que está, ela é cobrada na metragem quadrada da sua residência. Mas é uma pessoa morando ali. Você vai pagar 1.400. E aí eu pego o mercado, que às vezes ele tem lá 1.000 metros construído, eu jogo proporcional ao 1.000 metros construído, mas não jogo proporcional ao que ele realmente produz. Eu passo na casa a gente estava até falando ontem, né, cara, do Joãozinho ali da periferia, 2, 3 sacolinhas de mercado que ele coloca. E não é todo dia, não. É uma, duas, três. Só um minuto. Eu fiquei, agora eu estou no terreno que eu construí agora, né? Mas eu fiquei anos pagando taxa de luz e taxa de lixo numa rua que não tem nada, não tinha nada, só tinha mato. E assim, por mais que eu brigasse na prefeitura, eu não conseguia tirar essas taxas, eu não usava nada, né? Então, você imagina quanto de lotes por aqui que está pagando a mesma coisa.
Mas o você fazer esse grande geradores, o grande geradores, gente, para todo mundo entender, ele é um pedacinho, é o primeiro degrauzinho que a gente está subindo para a gente ter uma inteligência orçamentária em Bugaçu. Isso eu vou falar porque a gente está em conselho a gente não pode mentir, né? Ano passado, o ano de 2024 foi lançado em IPTU, 11 milhões 800 e alguns quebrados em taxa do lixo para 17 mil lotes, tá? Dos 35, 17 mil foi lançado isso. Não foi para todos. A inadimplência, o Carlos foi até bonzinho em falar 50%, mas dos 11 milhões a gente recolheu 4 em taxa. O restante, os 7 milhões e alguma coisinha lá, saiu do meio ambiente. Recentemente, a gente tem uma representante, Carlos, aqui, a Glória, ela é representante da Secretaria de Agricultura. Recentemente foi removido da Secretaria de Agricultura 200 mil reais para pagar um aditivo do contrato. E não é justo com secretarias igual a nossa, Meio Ambiente, que trabalha com 1 milhão e 300 no ano. Você tem que remover, tem que fazer transposição de receita, porque o contrato do lixo não pode parar. É serviço essencial, né? Então, assim, a ideia construída, graças a Deus, com o apoio do Conisud, né? E graças a Deus ao nosso prefeito, porque essa tecla a gente está batendo ali já há algum tempo. Infelizmente, no decorrer do que aconteceu na cidade, várias reuniões com o Carlos foram desmarcadas, algumas com o Conisud também não foram elencadas a afinco, mas eu bati o pé, eu falei assim, prefeito, ele tá para passar aqui perto da cidade, ele tá vindo de Belém, ele não vem nem de Belém, ele vem de uma cidade mais longe que Belém. Posso marcar? Ele falou assim, Ivan, não tenho agenda, mas eu vou atender. Né? Então, ficamos ontem esperando o prefeito e ele fez questão de... se o prefeito não compra a ideia, não adianta o secretário falar que é uma coisa essencial. O Neguinho foi lá, comprou a ideia, está 100% em cima. Se dentro do cronograma o Carlos ainda tá alterando toda a agenda dele para amanhã ficar o dia inteiro aí com a gente fazendo o restante do plano de trabalho, que eram etapas a seguir, e a principal etapa foi feita ontem, que é o decreto, né, Carlos? E a partir do decreto, agora a gente vai fazer um plano de trabalho que envolve outras secretarias, que envolvem outros trâmites, para a gente implantar a identificação desses grandes geradores. Tá? Então, assim, o equilíbrio fiscal para a gente é uma meta, e é uma meta que a gente vai perseguir, e é uma meta que não só beneficia o meio ambiente enquanto as questões de resíduos. Beneficia o meio ambiente porque eu estou saneando problemas orçamentários. A gente está falando em torno de 7 milhões, 6 milhões ano, e isso não é só do ano passado. Eu fiz um levantamento aqui, todos os anos, de 5 a 7 milhões, a gente está descoberto no contrato. Tá? E o Carlos, ele já se dispôs, inclusive, a nos auxiliar com a questão da nossa implantação de coleta seletiva, tá? Isso aí ele até colocou o dele, assim, né? Falou assim, olha, eu não tenho tanto tempo assim, eu tô para lá, eu tô para cá, eu tô para lá, eu tô para cá, mas o que vocês precisarem para coleta seletiva, a gente tá junto, tá bom? Carlos, pode falar. Eu quero, para as pessoas que não têm o hábito, não trabalham nessa temática, como que nós vamos identificar esses mais de quase 6 mil grandes geradores que tem no município? Primeiro, que muito mais do que a seção tecnológica, o projeto é um projeto normativo, que nós só vamos utilizar aquilo que a legislação federal
já norteou. Então, nós vamos cobrar desses grandes geradores que eles apresentem os planos de gerenciamentos de resíduos sólidos, os PGRS, que estão lá incutidos na 12.305, reforçado agora pelo decreto 10.936. Então, esses quase 6 mil grandes geradores deverão enviar essa documentação para o município fazer a sua análise. E quando fala grandes geradores, as pessoas pensam só nas grandes indústrias, nos grandes comércios, grandes supermercados. O que a legislação diz? A legislação federal e o decreto assinado ontem, ele está totalmente adequado à legislação federal. Grande gerador é todo aquele CNPJ que gere 200 litros de resíduo dia. Para vocês terem uma noção, são 2 sacos pretos de 100 litros, já é um grande gerador. Nosso município de São Paulo é 120 litros. Hoje nós temos municípios que já é um grande gerador, quem gera 80 litros de resíduo dia. O artigo 58 do decreto 10.936, inclusive, ele vem pacificar o que ficou inerte na Política Nacional de Resíduos Sólidos por mais de 12 anos, de quais empresas os municípios cobravam os PGRS. 90% dos municípios cobravam apenas das empresas que necessitavam de licenciamento. Se esse licenciamento tivesse uma validade de 5 anos, esse gerador só ia apresentar o PGRS na entrada e na renovação. O município ia ficar com 3 anos descobertos sem o mapeamento desses resíduos. Então, o artigo 58 do decreto 10.936, ele já diz que os planos deverão ser enviados por meio eletrônico com a periodicidade mínima anual. E o artigo 63 do mesmo decreto, ele diz que mesmo as micro e pequenas empresas só estão dispensadas de apresentar os planos aos municípios se elas gerarem abaixo de 200 litros de resíduo. Acima disso, todas as empresas deverão apresentar os seus planos de gerenciamento para que o município possa avaliar. Então, o município não está fazendo nada novo, o município está simplesmente cobrando algo que já está preconizado na Política Nacional de Resíduos Sólidos desde 2010, que agora, por meio do nosso sistema, ferramenta, que é essa que o município passará a ter agilidade, toda a tramitação interna dentro do próprio sistema, isso vai dar uma celeridade, e para que o município tenha certeza que esses grandes geradores cumprirão o decreto, está atrelado à renovação ou obtenção de alvará no município de Embu Guaçu apenas se esses grandes geradores apresentarem os seus PGRS. E finalizando a minha fala, num curto espaço de tempo, nós vamos fazer essa identificação desses grandes geradores, trazendo esse fluxo financeiro para o município. Vamos trabalhar para que a gente possa implementar a coleta seletiva e fazer com que esses grandes geradores eles possam cumprir aquilo que a legislação determina. Então, é um projeto que, eu até conversando com o Ivan e com o Fernando, não é um projeto da Secretaria de Meio Ambiente, é um projeto de governo, é um projeto que vai envolver diversas secretarias, vai envolver a Secretaria de Saúde, porque os planos de gerenciamento de resíduos sólidos da saúde, a secretaria que cuida dos resíduos da construção civil, enfim, a secretaria que emite, sim, a secretaria que emite os alvarás, e como a gente já faz isso já há 11 anos, até conversei com o Ivan, tem que ter uma conversa com todos os secretários para não acontecer, Ângela, igual aconteceu com a gente em Sertãozinho. Em Sertãozinho, ali vizinho de Ribeirão Preto, nós fizemos o trabalho. Lá o alvará é um calendário fiscal que os alvarás são emitidos todos até 31 de janeiro, e foi publicado o decreto, só que esqueceram de conversar com o secretário que emitia os alvarás. Foi emitido todos os alvarás sem cobrar os planos, perdemos 1 ano de trabalho. Então, como é um trabalho mútuo, então tudo que vai acontecendo de bom no município a gente aproveita, e aquilo que não dá certo também a gente refaz para fazer bem feito no próximo, né? Então, esse é um projeto que não é um projeto da SEMA aqui de Embu Guaçu, é um projeto de governo do prefeito Neguinho, que vai precisar de todos os atores, de todas as secretarias,
vai precisar, não sei se o município, Ivan, se tem agência reguladora. Se não tiver agência reguladora, nós vamos ter que fazer um trabalho com a Secretaria de Finanças, Tributos, e vamos fazer de uma maneira que o beneficiado vai ser a população como todo e meio ambiente. Alguém ergueu a mão aí, secretária? É contigo, dê continuidade. Vamos lá. Depois só a última explicação que eu vou pedir para o senhor depois é a questão do sistema, que isso vai ser tudo eletrônico, vai estar no site da prefeitura, só para passar, tá bom? Seu Corumba, ele é suplente aí do Associação dos Bairros de Jardim Flamingo, e está com a palavra, senhor Corumba. Boa tarde, prazer em vê-lo. Ok, Boa boa tarde a todos. Boa tarde. Eu sou o síndico do condomínio Vale das Fontes, como todos sabem, e eu gostaria de parabenizar a todos aí pela iniciativa de discutir esse tema, e coincidentemente, nós estamos começando a discutir esse tema também aqui no condomínio. Soubemos de uma lei que foi regulamentada, a portaria inclusive recentemente, de que é possível arrecadar fundos para fazer um processo de coleta seletiva. De tal forma que, trabalhando com essa indústria da reciclagem, a gente pode ir em empresas arrecadar 1% da receita 7%, bruta. 7%, seu Corumba. 7%? Isso E mesmo. 1% da pessoa física, é isso? Isso mesmo. Legal. Então, nós já estamos, se você, inclusive, puder nos ajudar, porque nós estamos ainda tateando sobre isso, mas já entreguei para o advogado, já começamos a mexer com isso, porque acreditamos que é possível trabalhar inicialmente aqui no condomínio, fazendo um sistema de reciclagem, contratando um funcionário, comprando um carro, reciclando material, levando aonde deve ser levado material reciclado, separado, tá? E também criar tecnologias para que isso ocorra de forma mais profissional. No segundo momento, até, a ideia é desenvolver isso para o bairro, que é o bairro Borges, bairro Vale das Fontes. Então, nós íamos mesmo conversar com o secretário Ivan a respeito disso, assim que nós tivéssemos mais informações. Então, eu gostaria muito, se possível, depois a gente estreitar contato para que a gente possa trocar ideias, expertise em relação a isso, para a gente poder desenvolver esse trabalho o mais rápido possível, porque é muito importante para toda a sociedade aqui de Bugaçuense. Obrigado. Senhor Corumba, me permita. Carlos, rapidinho, tá? Carlos, claro. O dia que você for lá no Vale das Fontes, você compra uma casa aqui, viu? Perfeito. É o paraíso na Terra. É o paraíso na Terra. É lindo, é lindo, tá? Quero conhecer. Por favor, está convidada. Está convidada. Obrigada. Vale Só das vir aqui. Fontes, pessoal, a gente está ali já perto de... faz a divisa já com Itanhaém, né, seu Corumba? Juquitiba. E um pedacinho ali, São Paulo. Exatamente, né? Isso. Quilômetro 54,5 da antiga Santa Rita, José Simões Louro Júnior, entrar à esquerda. É perto do Bar do Viola, é mais conhecido como perto do Bar do Viola, quem conhece. Tá? São 2,5 milhões de metros quadrados, sendo que 80% é mata fechada ainda. É maravilhoso. Tem um lago enorme, mais 4 lagos pequenos, tudo para pesca, barco, stand-up. Temos dois salões de festas grandes, parque aquático, temos também um parque infantil. Lá é maravilhoso. Quem puder ir, é maravilhoso. Mais corumbas precisamos. Olha. E lá, assim, só para ter noção, a gente está literalmente beirando já a Serra do Mar. Eu vou até fazer questão de compartilhar aqui, Corumba, só para eles saberem como a nossa cidade é top. Olha isso aqui. Esse aqui é o Vale das Fontes. Parabéns. Se você ampliar do Vale das Fontes, que está aqui,
a Serra do Mar já está aqui, ó. Meu Deus, que lindo, que lindo. É maravilhoso, Maravilhoso. tá? Mas deixa eu parar de puxar o saco. Seu Corumba, o que acontece? Sim, nós temos essa legislação. A secretaria está em formulação, tá, de alguns aparatos legais que nós não temos. Um exemplo básico. O Carlos está apresentando essa questão dos grandes geradores, e uma das primeiras coisas que precisava era de formalidades, né? Primeiro, a formalidade de publicar no Diário Oficial o termo de cooperação, que foi publicado. Depois, agora, assinado pelo nosso prefeito, Francisco Neguinho, na data de ontem, um decreto, para agora caminhar para outros fundamentos. Este fundo de saneamento, o fundo de reciclagem, ele vem 7% pessoa jurídica e 1% pessoa física. Só que, desde que foi feito, ninguém se atentou a ele. Então, a gente tem que fazer uma legislação municipal para a abertura desse fundo. Da legislação municipal, nós temos que criar um decreto municipal deste fundo, criar uma comissão gestora deste fundo, fazer um regimento interno deste fundo, para depois conseguirmos aplicar, tá? O senhor, enquanto condomínio, desenvolvendo projeto via edital, consegue alguma coisinha, mas o ideal seria que o município tivesse uma transferência fundo a fundo para conseguir trazer mais para perto do cidadão a praticidade de aplicação de receitas, tá? Estamos ainda engatinhando, o senhor sabe muito bem que a gente teve aí, fora as adversidades políticas, uma diversidade gigantesca de legislações para atualizar. A maior delas, o plano diretor, que graças a Deus, com as suas 230 páginas, está saindo. E espero que ninguém aponte muita coisa para não ter que mudar muito o artigo, que já está em 505, né? Então, assim, após o plano diretor, já está numa agenda nossa aqui, fora outras legislações. Vou dar um auxílio lá para o pessoal da agricultura, também estão reorganizando legislações. A gente colocar esse fundo de reciclagem para andar aqui também em Bugaçu, e o Carlos, ele é o nosso parceiro, tá? A expertise que ele tem aí para dar esse apoio aí é gigantesca, tá? Com a palavra, Carlos, você tinha levantado a mão. Sim, o Corumba, vou dar um exemplo para o senhor, que é síndico. Muitos condomínios passaram, o senhor sabe o aperto que é também para fazer gestão de um condomínio. Na hora que, agora, até pela questão do decreto publicado, na hora que os seus condôminos, moradores, começarem a fazer a separação, simplesmente só uma coisa, do orgânico do reciclável, o senhor vai ter uma fonte de renda enquanto esse fundo vai sendo criado. O senhor vai ter uma fonte de renda que, inclusive, vai ajudar nas manutenções e outras coisas que precisam ser feitas no condomínio. É dinheiro que está sendo jogado no lixo diariamente. Então, agora, por ter essa regulamentação por decreto, o senhor vai ter que, talvez, fazer alguma alteração no seu regimento interno, né? Prevendo isso para que os moradores façam essa separação. Isso já é uma realidade em muitos municípios, onde eu moro, tanto em Campinas como Araraquara. Os dois condomínios já obrigam que os moradores façam essa reciclagem, inclusive, Gurucorumba, com câmeras na entrada das lixeiras, para saber se o morador está realmente fazendo o descarte da maneira correta, e ambos condomínios fazem a comercialização desses resíduos. Então, é fonte de receita que acaba gerando para benefícios para o próprio condomínio. Já vi outros condomínios, e finalizando essa fala, já vi outros condomínios que ajudam as associações ou cooperativas fazendo a doação, e a cooperativa vai apenas fazer a retirada em dias alternados da semana. Então, eu acho que em pleno século XXI, 2025, eu acho que nós, como seres humanos, nós, como
população, nós precisamos fazer o nosso dever, né? É 5 minutinhos a mais, separar ali o resíduo em casa e já faz uma... infelizmente, a gente cobra demais e quando é para a gente fazer, a gente acha ruim, né? Então, o senhor, com a experiência que o senhor tem aí de síndico, é uma conscientização por meio de uma assembleia, o município vai dar prazo para adequar, o senhor também dá prazo para que esse pessoal possa se adequar, mas eu tenho certeza que tudo que o Ivan está fazendo junto com o prefeito Neguinho agora, talvez esse ano ainda já regulamente tudo que precisa para que esse fundo esteja pronto para que vocês possam fazer. É isso aí, secretário, contigo. E aí nós temos também outros representantes aqui de condomínios, muito importante a participação deles, porque eles são os multiplicadores nossos, né, Carlos? Sem essa força dos representantes condominiais, a gente fica enxugando o gelo e a intenção não é algo de imposição goela abaixo, é algo de uma educação, algo de mudança de paradigma, tá? Agora eu vou puxar brasa para minha sardinha, tá? Me dá muito orgulho saber que a gente aqui, enquanto Conisud, são 9 municípios, né, Ângela? Isso. Que a gente está andando bem, que a gente está indo na linha correta, que a gente está conseguindo cumprir prazos, né? Porque para todas essas questões aí nós temos prazos, temos que cumprir a noventena, um prazo de 90 dias antes de aplicação de qualquer alteração tributária, né? E tudo isso aí com o apoio do Conisud, tá? O Conisud, ele trouxe, quando eu assumi a secretaria, eu já estava preocupado com a questão dos resíduos em Embu Guaçu, que todos nós sabemos o caos que é os resíduos em Embu Guaçu. Quando o Conisud falou assim, nós temos um instituto que vai trabalhar com vocês, já deu uma aliviada do peso, o Carlos muito parceiro, sempre ali com a gente, acompanhando tudo, até com viés de torcedor, né, Carlos? Torcedor da arquibancada ali, para que a gente conseguisse fazer o que ontem se iniciou, tá bom? Senhora Ângela, tem a palavra. Uma observação, me permita, mas é uma coisa pessoal. Em 80, eu voltei da Alemanha, morei lá naquela época e voltei em 89. E eu vim com um viés muito grande ambientalista, que eu não tinha ainda acordado em mim a necessidade de cuidar de tudo, né? De cuidar das cores das garrafas, de encaminhar os materiais recicláveis. E cheguei aqui, implantei num condomínio onde eu morava, de muita gente importante, aqui em Cotia, e nós implantamos lá. Naquela época, se trocava o material, o condomínio reunia esse material e trocava por bebedouro e ventilador. Vocês lembram dessa parte? Lembro. Alguém viveu? Ok. Aí eu falei, a gente não pode Não, competir mas eu lembro. Lembra? É. Olha só, aí eu comecei uma discussão que eu falei que nós não poderíamos concorrer com os catadores. Que nós, no mínimo que nós tínhamos que fazer é entregar a eles e que eles fizessem bom uso, né? E isso foi feito, era um salão que eles reciclavam, faziam a triagem, e nesse salão ao lado também tinha velório, tinha aula no contraturno das crianças, era um grupo maravilhoso, que hoje é uma cooperativa, de Cotia, é uma referência no estado. E, a partir dali, eu comecei a ser uma grande incentivadora do resgate desse material que está indo para os rios, que está entupindo bueiro, que está fazendo tudo, e a gente está consumindo, mas eu também entendo que as indústrias têm essa responsabilidade. E aqui onde eu moro, por exemplo, também está implantada a coleta seletiva, e ainda mais, eu cultivo, do resto da salada que eu lavei, eu cultivo ainda as minhocas californianas, que elas comem tudo e viram um baita de um adubo, e o chorume também, um defensivo contra pragas. Então, tudo é aproveitado. Aqui em casa, o nosso lixo é quase que assim, o do banheiro, nada mais que isso, porque tudo é reciclado, graças a Deus, e é isso que a gente tem que incentivar. Incentivar doando mudas, plantando mais, de maneira adequada, analisando as raízes, e olha, contem comigo incondicionalmente, como Conisud, nós estamos à disposição de vocês e muito grata por vocês estarem nesse projeto tão envolvidos e tão conscientes da importância dessa ação. É isso. Eu que agradeço
prefeituras como a nossa, assim, o basicão nós temos até muitas pessoas que trabalham em Muguaçu, mas os corpos técnicos de várias secretarias geralmente são muito reduzidos, e qualquer apoio externo, que seja apoio de verdade, como é o do Carlos, é sempre muito bem-vindo. Né? Porque É genuíno. porque apoio externo para fazer algum contrato, todo dia aparece um, né? Mas um apoio que fala assim, eu vou te entregar isso, isso e isso, desse jeito, desse jeito, desse jeito, tá? Só para finalizar aí, esse sistema de identificação, ele posteriormente vai ter um sistema digitalizado, vai estar disponível no site da prefeitura, o link de acesso a todo o sistema de parametrização, todo o sistema de declaração, de emissão de certificado, via site da prefeitura, fornecido também pelo Instituto Gestão Brasil, tá? Só de você ter questões digitais que vão ser direcionados para a secretaria correta, se é RCC vai para obras, se saúde vai para saúde, se é meio ambiente vai para meio ambiente, só de você ter um sistema que você tem, que a secretaria tem acesso diariamente aos pedidos e encaminhamentos, sejam feitos digitais, já é muita coisa em termos também de resíduos, que é menos papel, né? E aí eu já vou até passar, o Carlos já levantou a mão, e eu já vou até jogar outra bola aí para o Carlos, que é aquele negócio que a própria prefeitura também tem que se declarar, né, Carlos? E vai, lógico, ter o sistema nosso para a gente se autodeclarar, mas a gente tem que servir de exemplo também com as nossas escolas, com os nossos postos de saúde, com nossas secretarias, e isso já está previsto no nosso plano também. Com você, Carlos. Ivan, sobre essa última fala sua, lá no governo do Distrito Federal, começaram a pedir por segmentos. E quando chegaram nas escolas para cobrar os planos de gerenciamento de resíduos, a Associação das Escolas perguntou se o governo do Distrito Federal estava elaborando os seus planos das escolas de responsabilidade do município. Então, dessa maneira, nós também estaremos fazendo a sessão para o sistema de elaboração, para que o município de Embu Guaçu também elabore os planos de gerenciamento de todo ente público, de todo equipamento público, para que vocês tenham, para que o município tenha noção dos resíduos que é gerado pelo próprio município, e, como o Ivan falou, que sirva de exemplo, né, já que o município está cobrando, o município também elabora os seus planos, porque também é um grande gerador e também está, assim, preconizado na legislação. Para que vocês tenham uma noção, ontem conversando com o Ivan, o município tem quase 6 mil grandes geradores, ou seja, teria que ter 6 mil PGRS anualmente sendo apresentado para o município, e não é apresentado 200, 300 por ano, para que vocês tenham uma noção. Então, o projeto ele é ambicioso, para que num curtíssimo espaço de tempo, o município tenha todo esse mapeamento desses grandes geradores de uma maneira muito uniforme e eficaz. Os servidores das secretarias envolvidas não ficarão refém de ficar lendo legislação, porque o sistema ele foi parametrizado e construído em cima de toda a legislação, normativas, resoluções, de tudo que hoje norteia resíduos sólidos no Brasil, o sistema já está parametrizado. Então, quando chegar, Ivan, um PGRS da construção civil, o seu servidor ele só vai ter que analisar os anexos e a volumetria ali informada, porque o sistema garante que as informações que estão ali são da construção civil, que antigamente os engenheiros, quando assim faziam, tinham muito Ctrl+C, Ctrl+V, e acabavam colocando normas que não era condizente com aquele plano apresentado. Então, de onde o município está hoje, para num curto espaço de tempo, nós vamos conseguir identificar todos esses 6 mil grandes geradores de uma maneira muito eficaz. Nós estamos lançando, Ivan, a versão 2 do sistema. Ele já vai ser parametrizado
para que os resíduos da saúde já vá diretamente para a vigilância sanitária, para os resíduos da construção civil já vá diretamente para a secretaria que é envolvida, e todo o trâmite é feito por meio do sistema. O profissional habilitado, e vale ressaltar aqui também, Ivan, que o sistema não é o sistema para o uso do empresário, do gerador, e sim é a plataforma para o engenheiro, tecnólogo, biólogo, químico, contratado por ele, porque são esses profissionais que devem elaborar os planos conforme o artigo 22 da Política Nacional. Então, para os engenheiros, eles também terão uma plataforma, biólogos, terão uma plataforma que reduz ali de 80% a 90% das horas técnicas de trabalho. Então, isso nós vamos ter muita rapidez, mesmo com um número elevado de planos a serem analisados, Ivan, não vai ter a necessidade de criação de grandes equipes, porque o sistema faz o trabalho para o município. E nós vamos, ainda esse ano, Ivan, implantar uma inteligência artificial no sistema, que inclusive os anexos que o município fazer de exigência para os grandes geradores, até o anexo, essa inteligência artificial já vai verificar se ela é condizente àquele gerador ou não, diminuindo ainda mais o tempo de trabalho dos servidores. Então, acho que todos têm a ganhar, mas principalmente o município, que vai sair de 200 planos recebidos por ano para 6.000 planos. Então, o município vai ter todo esse mapeamento desses grandes geradores e seus resíduos, destinação final, fazendo com que, no andar do projeto, a gente consiga fazer toda a cadeia, diminuir valores por meio de tarifas que sejam justas, trazer os catadores como atores principais nesse projeto, o município ajudando a fortalecer, e que o Conselho Municipal de Meio Ambiente seja também um grande aliado, um grande ator nesse projeto, para que a gente juntos, a gente possa fazer um grande diferencial na gestão de resíduos aqui no município de Embu-Guaçu, sendo o primeiro para que vocês possam servir como exemplo para os outros também. Alguns já estão, não está nessa fase que nós estamos, Ivan, mas já começaram, já assinaram. Então, eu tenho certeza, Ângela, que vocês farão a divulgação, mandarão isso daqui no grupo dos prefeitos, para que o Neguinho possa inspirar também os demais prefeitos aqui da região. Mas é isso, Ivan, é contigo de novo. Pessoal, eu vou já encaminhar para os finalmente, no agradecimento ao Cone Sud. Muito, muito obrigado mesmo por todo o aparato que foi nos dado. Ao Carlos, por tudo que... O Carlos pegou na nossa mão e falou assim, vamos lá que a gente consegue, né? Temos hoje representantes externos que, se quiserem, é só levantar a mão, a gente já concede a palavra, tá? Se quiserem fazer uso da palavra ou quiserem fazer algum questionamento específico, podem fazer, tá? Mas, basicamente, o que tinha de pauta era esta, uma outra pauta não vai ser possível de ser executada, porque eu acharia injusto a pessoa que a gente teria que falar algumas questões não estar presente, porque ele tem um congresso hoje, né? Ele teve uma questão particular para resolver, também porque a gente teve algumas faltas aí por conta do falecimento do vereador Colli, né? Mas é isso, se o Leandro, a Aline, Estel ou o Diego quiser se manifestar, só levantar a mãozinha aí que eu já concedo a palavra, se não, em 1 minuto, a gente declara por encerrada a reunião, tá ok? E é isso. Aliás, dona Claudete, a senhora tem mais alguma questão? Tá tudo ok. Já estou fazendo uns planos aqui para depois passar o que a gente pode estar contribuindo aí. Lembra desse condomínio aqui, que está no Cipó? 3.000 Obrigada, pessoas Claudete. vão vir para cá em janeiro. Então,
Quem sabe a Não. gente pode começar por eles, né? Fazer um projeto para eles. Sim. São 4, não, são 2, 4, são 6 torres, né? De apartamentos. São 300, mais ou menos 300 apartamentos. Se eu não me Então, eu acho que dá engano. para a gente começar por aí, né? Ah, Também. sim. Né? Porque o pessoal já chega e já vai se educando, entendeu? Já vai entrar na casa nova com todas as, né? E E já com as não vai regras ter novas, como né? as regras Lugar, novas. Eu acho que lugar seria novo, bem regra legal nova, começar né? por eles aqui. Tá Mas vamos joia? ver. Parabéns. Tá joia? Então é isso, pessoal. Sem mais a tratar, agradeço a presença de todos. Muito bom a participação popular nos conselhos e é isso. Eu vou declarar, aliás, Glória, sem mais. Tá ok, Glória. Então, Tá ok. sem mais, eu declaro encerrada a reunião e agradeço a presença de todos, tá bom? Tchau, tchau. Obrigada. Tchau. Obrigado, Obrigada a Ivan. todos. Amanhã, 8 Parabéns. horas, nos vemos aí na secretaria. Aquele abraço. Carlos. Até dia 17, né, na Câmara Municipal, vamos ter um encontro ambiental importante. Retomando, dia 17 aí, temos uma formação IPT, FEIGRO, unidades de conservação, estará aqui em Bugaçu com formações, com muita informação, com uma cartilha muito interessante aí, para quem quiser ser unidade de conservação particular aí, RPPN, quem se interessa por isso, todos aí que quiserem serem atores efetivos, é só mandar o nomezinho lá para a gente, CPF, um e-mail para a gente estar mandando as newsletters diretamente. E dia 17 e dia 30, né, Ângela? Isso mesmo. Dia 16, nós vamos estar em São Lourenço da Serra. Dia 17, em Bugaçu. 18, em Juquitiba. Tá joia? Viu, Ivan? E a gente começa as audiências também, né? Semana que vem. Isso. Por favor, divulguem aí para todos, audiências públicas do plano diretor. Inicia-se dia 8 no bairro do Jardim Progresso, depois dia 9 no Sapateiro, dia 10 Calma aí, eu acho que eu inverti. Dia 8, Jardim Progresso, depois dia 9, Sapateiro, dia 10 é no Penteado, dia 11 no Cipó, dia 12 na Câmara Municipal de Embu-Guaçu, às 6 horas, e dia 13 para todo mundo que trabalha, não conseguiu verificar, não conseguiu ir no conselho, nas audiências públicas, também no sábado, às 10 horas da manhã. Todas as audiências serão transmitidas no canal do YouTube da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, está disponível lá no site, tá? E já tem lá também um e-mail específico para todo mundo que quiser contribuir com alguma sugestão, crítica, informação, e um Google Forms também está disponível lá para qualquer um que se a necessidade de fazer via Forms, tá bom? Obrigado, Claudete. Oi, Ivan, não vão colocar uns cartazes, algumas coisas nas ruas para as pessoas? Porque as pessoas não são... A Câmara Municipal vai, pelo que eu entendi, vai passar com carro de som. Tivemos um problema, Claudete, com a questão dos cartazes, porque isso tinha que ter sido contratado já no governo passado. Ai, tá. É questão de lei de alguma coisa aí de publicidade, você não pode gastar um valor que não foi gastado anteriormente, tem as regras lá e sinceramente, nessa parte aí eu não me meto, porque o pessoal da licitação que se vire, né? Né, Glória? O pessoal da licitação. A gente que sofre com a licitação, 50 anos para qualquer coisa. Né? Tá bom. Tá joia? Tá Obrigado, bom. gente. Boa noite. Parabéns a todos. Parabéns. Tchau, boa noite. Boa tarde, tá? Parabéns em nome do nosso presidente Felipe, Sami de São Lourenço da Serra, obrigada, Conisude. Nosso Julien, doutor Julien, nosso secretário executivo, obrigada. Parabéns, Neguinho, para a sua gestão, para todos que compõem a Prefeitura de Embu-Guaçu. Parabéns a todos, Carlos. Um abração. Parabéns para todos nós.
Para mudar tem que ter muita coragem. Em Bugaçu tem. E transmita o meu abraço ao presidente, a todos aí do ConeSud, Obrigada. porque sem vocês nada disso teria acontecido. Muito obrigado. Obrigada Obrigado a a todos. vocês. Tchau, tchau. E até daqui a pouco, né, Glória? Tchau. Tchau, tchau, gente. Até Obrigado. daqui a pouquinho. Tchau. Tchau, tchau.